noite a todos. Na alegria de termos essa oportunidade de ligação com as ondas de luzes que envolvem o planeta Terra, vamos refletir sobre o reino. Dizem, através do tempo, que muitos não conseguem entrar no reino dos céus. No Egito Antigo, falavam que o coração de cada um é pesado e quando esse coração está cheio de culpa e de erros, o indivíduo não conseguiria entrar em regiões melhores. Mas então o rico conseguiria entrar no reino dos céus se ele conseguisse encomendar o passaporte através de orações especiais? Ou será que decididamente o rico não conseguiria entrar no reino dos céus? E será que Deus criou o reino dos céus apenas para o pobre? Mas qual é a riqueza, qual é a pobreza? Convencionamos que o rico seria aquele apenas rico em dinheiro, com um belo extrato bancário, mas é a riqueza maior da inteligência, a riqueza maior da bondade, a riqueza maior da capacidade de amar, nós não consideramos. Quantos existem ricos de qualidades outras que não aquelas apresentadas por problemas econômicos apenas? Não entra no reino do céu o rico orgulhoso, não entra no reino do céu o rico egoísta, mas também não entra no reino do céu o pobre orgulhoso e o pobre egoísta. E a pobreza? Que pobreza Jesus veio nos apresentar? Seria apenas a pobreza econômica? Claro que não. Jesus veio nos lembrar que podemos não ter um bom saldo bancário, mas que podemos ter um saldo maravilhoso, a riqueza interior na capacidade de amar e de servir. Que o critério não é ser rico ou pobre, bonito ou feio, inteligente ou com problemas intelectuais. O critério é amar ao próximo como a si mesmo. Lembrando que só podemos amar o próximo quando nós amamos e respeitamos. E só podemos nos amar e respeitar quando nos transformamos em figueiras produtivas, oferecendo ao mundo o fruto do nosso amor, o fruto do nosso carinho pelo próximo, a compreensão de que o critério para recebermos os outros não é a riqueza ou a pobreza, é o respeito, é a capacidade de ser útil, de ser produtivo, de já aqui encarnado no planeta Terra, elevar-se através do pensamento, projetando-se nas ondas melhores de pensamentos mais maduros que envolvem o nosso querido planeta Terra. O chamado rico na Terra pode ser infinitamente pobre no respeito ao seu corpo físico, no respeito à disciplina necessária para a nossa evolução espiritual, no respeito ao seu próximo, tão bem apresentado por Jesus de Nazaré na parábola do bom samaritano. Nessa parábola, aquele que realmente foi considerado, que foi irmão, que amou e que serviu, não tinha título algum. Pelo contrário, como o samaritano era considerado inferior. Considerado inferior porque na região de Samaria os indivíduos não se preocupavam em seguirem rigorosamente a religião judaica, porque não se preocupavam, devido a ser uma região pobre, em oferecerem grandes sacrifícios no templo. Mas Jesus apresentou o bom samaritano como aquele que compreendeu que respeitar a Deus, que o maior sacrifício a Deus é, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o sacrifício do nosso orgulho e do nosso egoísmo.
é sentir a dor do próximo, é consolá-lo, é respeitar Deus nos respeitando, é amar ao próximo nos amando. Jesus explicou bem que ainda que aquele pobre homem não conseguisse apresentar a melhor ovelha, a melhor pomba, por dificuldades econômicas, ele possuía a riqueza do amor verdadeiro apresentado por Jesus, do amor que o conduziria a entrar no reino de Deus. Mas que reino é esse? Onde se localiza o reino de Deus? O reino de Deus, o reino, foi implantado na terra por um jovem maravilhoso, por nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. O reino de Deus deve ser implantado na medida em que permitimos que as sementes maravilhosas lançadas por Jesus, que esperam a sua produção em nossos corações, consigam frutificar. Os fundamentos do reino são Deus, amor, justiça. Lembra Herculano num livro lindo que tem esse nome, O Reino. Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, como nos apresenta a primeira resposta da equipe do Espírito da Verdade à pergunta de Kardec: o que é Deus? Deus, o existente, diz Herculano, que existe em cada célula do nosso corpo físico, que existe no nosso perispírito e no nosso espírito indescrutível. Pensamos, pensamento e vontade, e Deus está presente através da constituição divina, porque todos nós trazemos em nós a constituição divina, apresentada em parte por Moisés nos 10 mandamentos e apresentada esplendidamente na vivência de Jesus de Nazaré. Não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E só fazer ao próximo o que desejamos que o próximo nos faça. O amor. O amor, que diz Herculano, é o clarim que desperta o ser. O amor que tantas vezes faz com que nos expressemos no desamor, no nosso amor incoerente, que na realidade é um desamor. Porque se não conseguimos nos amar e não conseguimos nos perdoar, como poderemos amar e entender o nosso próximo? Se não refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus de Nazaré, se não lermos diariamente um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, mergulhando nos ensinamentos libertadores de Jesus, que nos apresenta o Consolador prometido, que desenvolve a nossa fé, a confiança nesse Deus magnífico que nos criou para a felicidade. Se não pensarmos desenvolvendo a visão espiritual, como poderemos caminhar na Terra numa expansão além do corpo físico de carne? Continuaremos a nos comportar como indivíduos apenas de carne, enxergando apenas o barro da terra e sofrendo, porque então estaremos caminhando num corredor escuro que acaba apenas no túmulo. Não, Jesus trouxe a visão gloriosa da possibilidade de implantarmos o reino de Deus em nosso coração. Devemos nos permitir, pelo menos, através do estudo e prática dos ensinamentos de Jesus e Kardec, construirmos já uma pequena expressão na periferia do reino, até que, em desenvolvendo nossa capacidade de amar, a compreensão deste Deus poderoso, que não é um velho de barbas brancas,
desta luz suprema que nos ampara e nos criou para a felicidade plena, consigamos finalmente penetrar no reino, o mais belo, o mais justo, o mais fascinante reino implantado na terra por nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré. O reino é uma joia preciosa, é uma graça, é uma conquista realizada através das várias encarnações. E quando alguns o atingem, e alguns mesmo nessa encarnação, conseguem se projetar na periferia do reino, como por exemplo Nelson Mandela. Nelson, que teve uma fase de incompreensão do reino, que julgou que a justiça seria conseguida através de violência. Nelson Mandela, que jovem, pegou armas para impor a libertação do seu povo, o seu povo negro, apenas na pele, porque somos todos irmãos e a justiça de Deus se expressa através das várias encarnações, na variedade das experiências, na possibilidade das várias experiências, uma encarnação mais inteligente, outra encarnação se desenvolvendo mais na moral, uma encarnação branco, outra amarela, outro vermelho, espíritos criados iguais, simples, ignorantes, através da ação deste Deus magnífico que nos faz criados à sua imagem e semelhança, luzes, filhos da luz caminhando para a luz. O rico, orgulhoso e egoísta, bem como o pobre, orgulhoso e egoísta, não conseguiram atravessar a porta que permitiria alegoricamente a eles entrarem no paraíso perdido da alegoria linda de Adão e Eva. O rico se apegou aos seus bens materiais e tentou passar pela porta estreita do reino carregado de pacotes. E de repente um grande pacote de bens ilusórios e destrutíveis rolou para o abismo. E o rico, em vez de largar aquilo que atrapalhava a sua entrada no reino de Deus, voltou-se na procura do pacote perdido e rolou para o abismo. Mas até o fim, até o último momento, a porta do reino permaneceu aberta. Como permanecendo aberta, permitiu a entrada de Nelson Mandela, que no início, na sua juventude, não compreendia o reino de Deus e a finalidade da existência. Não compreendia o que era a justiça, achava que a violência conseguiria um povo justo e um mundo justo, até que, aproveitando aquele período de reflexão, a sua prisão, 27 anos preso, trabalhando em serviços pesados, com aquela inteligência primorosa, ele que poderia se expressar na revolta do ponto de vista econômico pobre, infinitamente pobre, mas do ponto de vista do homem integral riquíssimo nas experiências do passado, permitiu que as experiências aflorassem e se transformou no grande Nelson Mandela, que veio ensinar o que ao seu povo? O perdão, o respeito a si mesmo e o respeito ao próximo, a capacidade de desenvolver esta luz interior que nos liberta de nós mesmos, de nossas paixões inferiores, a disciplina, porque a cada época em que o indivíduo se respeita, ele se impõe ao mundo. Quando ele é justo, considerando justiça e igualdade de oportunidades, a justiça não pode surgir na terra por um decreto. Quando tentaram atingir o reino por atalhos vários, na realidade se expressando na violência, na falta de liberdade,
impedir o desenvolvimento da responsabilidade de um povo e conseguiram apenas impedir o desenvolvimento espiritual, físico e intelectual desse povo. Nelson Mandela compreendeu tudo isso e conseguiu, nessa encarnação linda, onde exemplificou e convidou o seu povo a perdoar todas as ofensas recebidas, colocando-as num passado distante, mas a caminhar, olhando as luzes do universo, compreendendo a sua dignidade, que independe de critérios vários e que se firma apenas no amar ao próximo como a si mesmo. Perdoai não 7, mas 70 vezes 7. Ah, mas se o rico caiu no abismo, o pobre conseguiu atravessar a porta do céu? Não, porque o coração do pobre revoltado estava tão pesado que ele era escravo dele mesmo. A revolta, a não aceitação das dificuldades da vida impede o desenvolvimento do indivíduo. Pesam tanto quanto os fardos do rico, e o coração do pobre fez com que também ele, alegoricamente, caísse do abismo. E só quando o rico egoísta e o pobre revoltado tivessem a grandeza de compreender como Mandela compreendeu a finalidade da vida, como Mandela compreendeu a possibilidade de perdoar, como compreendeu que só perdoando conseguimos nos perdoar, o pobre ou rico, reencarnando novamente, não permanecendo no abismo, porque Deus não julga nem condena. Deus permite que cada um se julga, desde que cada um tem dentro de si a lei do amor, que Mandela descobriu na sua prisão, que Paulo de Tarso descobriu depois do encontro com Jesus de Nazaré, e cada um de nós pode descobrir através da presença na casa espírita, da oração, que é uma telepatia com o plano espiritual superior, do esforço para agir corretamente com a natureza, com os nossos irmãos menores, como dizia Francisco de Assis, com os pássaros, com os grandes animais, com os golfinhos mergulhados nos mares mornos, aprendendo a não lesar, não ferir, não fazer ao outro, mesmo e principalmente se ele é um irmãozinho menor que depende de nós, aquilo que não desejaríamos que o outro nos fizesse. E não existe um julgamento exterior, existe o nosso próprio julgamento, a nossa reflexão sobre os nossos atos e a necessidade de nos perdoarmos por um passado de ignorância, compreendendo que nesse presente abençoado podemos trabalhar na construção de um futuro de luzes, na implantação do reino em nossos corações, no início da compreensão dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. O reino é aquela apresentação belíssima de uma sociedade ideal que, como lembra Kardec em A Gênese, é encontrada em pincelada até mesmo no meio dos insetos, na harmonia da colmeia das abelhas, na harmonia dos peixes se expressando nos mares mornos, na harmonia dessa terra magnífica e riquíssima que nos apresenta um sol de ouro e uma lua de prata. E Herculano diz: por que convencionamos que Deus é Deus dos pobres, dos mendigos, dos sofredores? Deus é Deus dos ricos e quer que todos sejam ricos, ricos de bondade, ricos de conforto físico, ricos de inteligência, ricos de saúde. Deus não nos criou para sermos pobres, infelizes, chorosos.
para criarmos problemas intelectuais, problemas físicos, problemas econômicos, problemas vários. A riqueza do reino é abundante. O que faz com que o reino fique pobre é o caruncho do orgulho e do egoísmo. O que impede que essa riqueza abundante encontrada nas flores, nas árvores, na chuva e no vento, em toda a natureza, no encanto do mar, o que impede que essa riqueza nos envolva e nos torne melhores, somos nós mesmos. Não é Deus quem condena o rico ou o pobre, é o próprio indivíduo que se condena. Consciente ou inconscientemente, ele decreta a sua pena. Não aprendendo a perdoar, não se perdoa pelos erros cometidos. Mas quando ele amadurece, quando ele consegue se desenvolver na compreensão da finalidade da vida, como Nelson Mandela, ele pensa: eu errei, fiz tudo errado, estava num caminho errado, mas agora não se justifica eu continuar nesse caminho. Agora eu posso mudar, e posso mudar tanto que ninguém me reconhecerá. E Nelson Mandela mudou, mas Paulo de Tarso agiu da mesma forma. Paulo de Tarso, que tiranizava, que torturava, que era rígido, inflexível, incapaz de um amor maior. Paulo de Tarso, que parecia já condenado a não entrar no reino de Deus. Paulo de Tarso, quando encontrou Jesus às portas de Damasco, compreendeu os seus erros e se modificou. E transformou-se numa árvore frondosa, espalhando as sementes do cristianismo, do mesmo Cristo que antes ele perseguia. E se Mandela e Paulo de Tarso se transformaram, também nós podemos nos transformar. E se Mandela e Paulo de Tarso fizeram com que a sua luz se irradiasse por toda a terra e continuasse a nos iluminar, também nós podemos nos transformar. E esta é a finalidade do conhecimento. Não para nos dobrarmos sobre nós mesmos, chorando pelos erros cometidos. Não para permitirmos que os erros do passado continuem a nos torturar no nosso inconsciente, que permanece às vezes num turbilhão terrível, porque nos esquecemos da força da oração, porque nos esquecemos da enxertia divina, que sempre acontece quando a telepatia com aqueles que caminharam mais se faz presente, porque nos esquecemos que Deus nos ama e que ouve e nos atende em nossas necessidades, porque não é um velho de barbas brancas, porque não é um homem que fica irado, porque é uma força maior. E quando Kardec quis penetrar mais no conhecimento dessa força, os espíritos lhe falaram: não vos percais num labirinto do qual não podereis sair. Sejamos humildes, somos ainda muito pequenos e Deus é muito grande. A inteligência imensa do universo, causa primária de todas as coisas, o nosso Criador, o nosso pastor, que nos atende e vela por nós em nossas necessidades, o Pai da parábola do filho pródigo, que nos ama incondicionalmente e nos recebe sempre com braços abertos, por mais que tenhamos errado. Este Pai nos criou para a felicidade, já conseguida nesta encarnação, na implantação do reino de Deus. De chips, alegoricamente falando, de fé, de alegria, de fé nessa força maior que criou e vela por todo o universo. E não existe força maior do que Deus, nosso Criador.
E Jesus de Nazaré veio à Terra para despertar em nós também a nossa força interior, porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança na capacidade de pensar, de construir um mundo melhor, de implantar o reino de Deus em nosso interior e de nos transformarmos de indivíduos inseguros, pesados, infelizes, depressivos e indivíduos vencedores, vencedores na vertical, mas também vencedores no horizontal, porque Deus cuida de todas as necessidades e supre de acordo com as necessidades de nossas experiências. Muitas vezes nós nos julgamos, em outras encarnações vaidosos, arrogantes, grandes soberanos, nobres, julgando-nos acima da massa, da plebe, exigimos para nós mesmos, nesta encarnação, dificuldades várias, lições preciosas, testes difíceis que desenvolvem a nossa visão global, a nossa capacidade de análise crítica, a nossa capacidade de entendermos o porquê de dificuldades e de facilidades. E nesta hora preciosa, em que escolhidos para exemplificarmos à Terra a compreensão dos ensinamentos de Jesus, ou em locais onde Jesus enviou seus mensageiros, Buda, Sócrates, Krishna, nós nos recusamos a realizar o exame necessário à promoção para um curso mais adiantado. Como crianças teimosas, tentamos evadir da escola, dos cursos que aperfeiçoam o nosso modo de ser, dos cursos realizados na casa espírita, chamados muitas vezes de evangelização, que apresentam os ensinamentos do grande pedagogo, daquele que criou e apresentou a pedagogia da esperança, através da parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida e de frutos saborosos, como São Francisco de Assis, como Paulo de Tarso, como Bezerra de Menezes, como espíritos que nos demonstram a possibilidade da implantação do reino de Deus em nossos corações. O meu pequeno planeta, diz Herculano, tão pequeno, diz o russo Vassiliev, que perante o universo cheio de planetas parece apenas um grão de areia. O meu pequeno planeta, lembra Herculano, não foi colocado na rota dos mundos para se apresentar como um mendigo do universo. Não. O meu pequeno e querido planeta foi destinado à glória universal. Os seus habitantes, aqueles que se desenvolvem no planeta com tantas dificuldades, porque criam suas dificuldades, porque não desenvolveram a fé em si mesmo, a fé em Deus, porque não se ligam numa forma tranquila com a espiritualidade superior. Os seus habitantes estão também destinados, como o meu pequeno planeta, à glória universal. E já assim como a Terra não se transformará num mendigo entre os vários planetas iluminados do universo, os seus habitantes também não permanecerão atrelados ao mundo de dor, de injustiça que criaram, porque queiram ou não, a mescla também eficiente, mas nem sempre desejada, que é a dor, fará com que consigam se transportar, se projetar no reino, compreendendo os fundamentos do reino, Deus, amor e justiça, Deus, o Criador, o amor cujas sementes existem em nossos corações, alegoricamente falando, porque o nosso funcionamento, as emoções, são produtos do nosso pensamento e através
de encarnados do nosso cérebro magnífico do corpo físico. Em nos analisando, veremos que Deus é Deus dos ricos, porque Deus permitiu que construíssemos através dos séculos, com assessoria da espiritualidade superior, um instrumento riquíssimo e magnífico, ainda não encontrado nos melhores laboratórios do planeta Terra. E olha que, do ponto de vista tecnológico, houve um avanço da ciência muito grande. Grandes aviões, naves espaciais, células-tronco, mas uma incapacidade absoluta de transmitir a vida às criações dos laboratórios, porque a vida é dom divino, porque só Deus concede a vida, e é graças a essa magnitude de amor que nós todos somos convidados a implantarmos o reino de Deus em nossos corações. Como o rico egoísta que caiu com seus fardos no abismo da dor, que criou para si mesmo tantas dificuldades, que pensou que bastaria escolher a pobreza para entrar no reino dos céus, mas que, em reencarnando pobre, conseguiu apenas se tornar um revoltado, conseguiu apenas ficar invejando aqueles que estão num processo de experiência passageira e possível a todas, de conquistas materiais, ou de conquistas intelectuais, ou de conquistas como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Francisco de Assis, conquistas no desenvolvimento da capacidade de amar? Como pode esse indivíduo que se julga espremido pelas forças da natureza, incompreendido pelas forças do amor, como pode encontrar o amor e a ligação com as luzes do universo e a possibilidade do auxílio mais concreto do plano espiritual superior, permanecendo com o coração cheio de revolta, de inveja, de ciúmes, de reclamação? Não é possível. Ninguém consegue atingir as luzes através das sombras. Ninguém consegue um estado melhor, uma defesa orgânica melhor através da revolta, da inveja, de pensamentos menores. Jesus veio à Terra, uma fonte de luz, só gestos de amor, de compreensão, de bondade, de perdão incondicional, para nos auxiliar a conseguirmos finalmente compreender que nosso coração não será pesado por juízes inflexíveis e rancorosos, que não seremos condenados por anjos decadentes às caldeiras do inferno, que assim como não existem as caldeiras do inferno, não existem as nuvens onde os anjos tocam harpa através dos séculos, que somos criadores do nosso próprio mundo mental e que fomos preparados para criarmos um mundo de paz, um mundo de justiça, um mundo de amor, considerando sempre justiça, igualdade de oportunidade, considerando sempre justiça, permitir a cada um o seu desenvolvimento através das experiências necessárias e de suas habilidades, respeitando facilidades e dificuldades e compreendendo, através da luz da reencarnação, que os indivíduos se desenvolvem de modo diferente, que não podemos torná-los uma massa uniforme, que pegar as riquezas impessoais do reino e dividi-las igualmente para todos causaria a miséria, que cada um tem, através do seu próprio esforço, construir o seu próprio reino interior, nunca se esquecendo
não permitindo que a catarata do orgulho e o egoísmo o impeça de enxergar a possibilidade do seu irmão caminhar mais do que ele mesmo, e que nunca consiga se perder no barro da terra, achando que o máximo de uma encarnação seria acumular um grande celeiro, um grande saldo bancário. Nécio, nessa noite virão buscar a tua alma, e que será dos bens que acumulaste? Porque mesmo Deus permite acúmulo dos bens, se eles forem distribuídos com justiça e com amor, e se eles se tornarem fontes de produtividade no auxílio à educação e ao crescimento dos menos favorecidos. Abençoados os filhos que compreendem a lei do amor. Abençoados aqueles que se dedicam num trabalho voluntário de amor às ONGs honestas. Abençoados todos aqueles que compreendem que orgulho e egoísmo produzem as grandes injustiças do nosso querido planeta Terra. Que possamos começar a compreender os ensinamentos de Jesus. Que consigamos afastar do nosso coração os traços de autismo, os traços da patologia que temos expressado através dos séculos. O autista é aquele que se fecha em si mesmo, mas se ele foi ferido no passado e preferiu criar um mundinho interior e se fechar, nós estamos de uma forma errada, lutando no presente para expandirmos o nosso mundo de injustiça e desamor. O psicopata é aquele que não sente a dor do próximo, é o político corrupto, é o banqueiro indiferente à dor do próximo, é aquele que lesa, que fere, que impede o crescimento do próximo. Temos traços de psicopatia. Tantas vezes deitamos e dormimos depois do nosso copo de leite quente, esquecidos que muitos não o possuem. De outras vezes, desenvolvemos uma atitude maternalista, apenas maternagem com nossos filhos, esquecidos que eles não se desenvolverão na justiça e no amor se não aprenderem a caminhar na disciplina, atendendo aos limites impostos pela educação, pela lei, pela paternagem. A nossa sociedade se perdeu na maternagem, esquecida da lei, da aplicação da lei, da paternagem. Não existem duas espécies de indivíduos. Não estamos, como pensava o grande ou querido Lutério, criados uns para o inferno e outros para o céu. Não existem indivíduos criados para a violência e outros para o desenvolvimento da bondade. Somos iguais e precisamos dar as mãos para que todos consigamos, dentro da lei de solidariedade e do amor, permitir aos outros a possibilidade de crescimento. Escolas profissionalizantes, um país mais justo, aproveitando o trabalho daqueles que podem se doar para o engrandecimento de uma nação. O violento hoje poderá ser o amoroso de amanhã, mas é preciso também que a sociedade, tanto quanto os pais e os lares, exerçam a aplicação da lei do amor, contendo os indivíduos mais difíceis, colocando-os num trabalho que enobrece e desenvolve suas habilidades e potencialidades. O reino nos espera. A porta do reino está aberta. Podemos já, encarnados no corpo físico, projetarmos-nos no reino através do nosso pensamento, porque diz o Livro dos Espíritos, estamos onde está nosso pensamento.
Mas se nosso pensamento está apegado às quinquilharias do mundo, se só vivemos em função da satisfação do corpo físico, incapaz da compreensão da disciplina emocional e do amor apenas à nossa pequena prole ou nem isso, como poderemos nos ligar às regiões melhores do universo, às ondas de luzes que nos envolvem e tentam fazer com que despertemos para a compreensão da finalidade desta vida? Ah, que mundo difícil! Ah, quanto sofrimento! E as belezas do mundo? Não permitimos nos encantar com a beleza do mundo? E as possibilidades de vitórias, as vitórias já conseguidas nesta encarnação? E o auxílio dos tratamentos, das terapias, sobretudo a terapia da casa espírita? Às vezes, indivíduos existem que jamais se lembram de agradecer a Deus, que nunca foram dar um telefonema numa casa especializada, numa casa de oração. Que Deus nos atende, é claro, mesmo quando oramos dentro de nossos lares, e devemos orar, e precisamos orar sempre, porque oração é trabalho de amor, porque oração é vibração de luz, porque oração é ligação com as luzes do universo. E depois nos queixamos, julgando-nos escravos de um passado que se foi, julgando-nos incapazes de uma ação positiva no presente, julgando-nos incapazes de modificarmos as nossas condições de vida se não estão nos satisfazendo, mas tendo sempre a paciência necessária para aceitarmos as dificuldades que são como exercícios musculares que desenvolvem o nosso músculo alegoricamente falando do pensar. É necessário termos a coragem nas horas difíceis, mas não aumentando as nossas dificuldades com a paralisia do medo e com a inoperância da falta de fé. A fé, a confiança que devemos ter em nós mesmos, criados à imagem e semelhança de Deus. A fé, a confiança e a certeza do auxílio desse Criador magnífico que atende aos nossos pedidos, ou como dizia Jesus, qual é o pai que se o filho pedir peixe vai lhe dar pedras? Qual é o pai humano que vai castigar seus filhos? Qual é o pai humano que não impulsiona através de seus mensageiros, seus filhos, notando o esforço que eles fazem para o crescimento no sentido de conforto material, de desenvolvimento intelectual e de desenvolvimento moral? Que Deus é esse que criamos em nosso interior, que seria um Deus antropomórfico, com os nossos defeitos atuais, com traços de indiferença, de psicopatia, de autismo, e permitindo até se deprimir e se irar, como na alegoria linda, mas muito interessante de Adão e Eva? Que Deus é esse que apareceu ontem num filme lindo que eu vi, Noé, muito bonito, mas é apenas uma alegoria. Um Deus que ficou tão desanimado com o planeta e com os habitantes que resolveu destruir os seus filhos, sobretudo os descendentes de Caim. Esse Deus é um Deus humano, é um Deus antropomórfico, expressa apenas a nossa incapacidade de compreendermos Deus. Porque Deus jamais destruiria seus filhos, mesmo porque nos criou de uma forma que não dá para nos destruir. Somos indestrutíveis, somos luzes, somos filhos da luz e nosso destino é a luz. E vamos criar um mundo justo, implantando o reino de Deus no nosso querido planeta Terra.
este planeta riquíssimo que se transformará num mundo feliz, queiramos ou não, porque se não quisermos, teremos oportunidade de reiniciar nossas experiências num mundo mais primitivo, no qual poderemos desenvolver a nossa habilidade de transformar o mundo mais primitivo num mundo feliz. Seria interessante que já nos trabalhássemos, mesmo ouvindo os conselhos de Freud, de Jung. Freud é o materialista, Jung o espiritualista, dos psicanalistas, no sentido de modificarmos o nosso tônus mental, de trabalharmos através da prece, do auxílio aos mais necessitados, de obras de amor, de carinho, de completo desinteresse pelos bens materiais, ou nossas horas de trabalho voluntário na expressão do amor. E de repente vamos nos descobrir já na periferia do reino de Deus, mais tranquilos, mais felizes, conseguindo aquilo que julgávamos impossível conseguir, porque então o nosso pensamento, criado à imagem e semelhança de Deus, permitirá, como disse Jesus, fazer o que ele fez e muito mais. Primeiro, num sentido menor, auxiliando nossos filhos, nossos cônjuges, nossos netos e a nós mesmos na transformação que se faz necessária para que o nosso pensamento seja claro, positivo, construindo luzes e estrelas e extinguindo as trevas que sempre nos acompanham. A vida tem dificuldades? Tem, porque permitimos que o reino de Deus ficasse limitado a apenas alguns indivíduos. Criamos muros ao nosso redor para nos impedirmos de enxergar esse reino maravilhoso que Jesus implantou na terra. Não compreendemos Deus, não compreendemos o verdadeiro amor exemplificado por Jesus, por Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos, Nelson Mandela, nosso contemporâneo. Criamos uma ideia absurda de que só o sofrimento e a dor conseguiriam nos desenvolver amplamente. E se queremos construir sofrimento, além de algumas dificuldades que poderemos vencer na ligação com o plano espiritual superior, não acusemos alguém. Compreendamos que a criação é nossa, que a construção é nossa, que o convite de Jesus, tão bem expresso na parábola do festim de núpcias, foi a atendermos ao convite para comparecermos numa grande e alegre festa, onde todos se amam e se respeitam, onde, como entre os primitivos cristãos, todos se cuidam, são solidários e não solitários, e tratam uns dos outros, dando as mãos na construção de um mundo melhor. E conseguimos compreender a união do Espírito, caminhando tantas vezes os primitivos cristãos de mãos dadas para exemplificarem nos sacrifícios dos grandes circos a confiança em Deus Pai. E aí nos fixamos não no crescimento espiritual, não naqueles espíritos que saíam luminosos de um corpo de necessidade e partiam para regiões melhores. Não conseguimos compreender a mensagem de fé nas situações fáceis ou difíceis, na hora de alegria ou na hora de vencer dificuldades. O nosso pensamento iluminado nos liberta de nós mesmos, nos liberta dos medos, nos liberta dos pensamentos menores. Não, apegamos-nos ao sofrimento, aumentando na medida em que, ao mesmo tempo, nessa sociedade incoerente,
conseguimos nos libertar de muitos sofrimentos, das pestes que nos assustavam e dizimavam grandes populações, por exemplo, na Idade Média, criando sofrimentos maiores, as pestes morais, a incompreensão da possibilidade de crescer, as depressões, as esquizofrenias, os autismos, criando os problemas mentais tão graves, porque nos esquecemos da vacina do amor proporcionada por Jesus de Nazaré, mas que também enviou para regiões onde ele não seria conhecido ou bem compreendido outros irmãos com a mesma vacina libertadora que aparece tão bem no Evangelho segundo o Espiritismo. E no Sermão da Montanha ele fez o grande convite, tão bem apresentado no Evangelho segundo o Espiritismo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu darei descanso para as vossas almas. Não procureis algures consolo, porque não podereis encontrar. Vinde a mim, os pobres, os cansados, os desanimados, e eu vos aliviarei. E ainda traz as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Jesus de Nazaré veio implantar e conseguiu. Veio implantar um reino de amor, um reino de justiça e paz. E cabe a cada um de nós, construindo nosso reino interior, participarmos do grande evento tão bem apresentado na parábola do festim de núpcias, porque o convite agora é novamente refeito, sempre feito através dos séculos. Basta aceitarmos o convite. E como a vida de Nelson Mandela se modificou, ele tão perto de nós, com defeitos e qualidades, quando jovem, que faziam com que fosse bem nosso irmão, de repente quebrou a casca do orgulho, do egoísmo, da incompreensão, e nos convida também a nos transformarmos em novos indivíduos. O convite é para nos libertarmos de nós mesmos, de nosso desequilíbrio emocional, do nosso orgulho, da nossa revolta, da nossa inveja e do nosso egoísmo, compreendendo que realmente o Senhor é o nosso pastor, e se permitirmos, nada nos faltará, nunca, e nada temeremos, ainda que à nossa volta 1000 caiam à direita e 1000 caiam à esquerda, porque Deus nos deu a força necessária para vencermos as dificuldades. Obrigada.